Olá, professor. Falar aqui sobre o nosso trabalho de processamento de imagens. A equipe é composta por mim e pelo Rafael Alisson. E a gente selecionou aqui esse subitem 2 do item A. E a gente vai trabalhar com envelhecimento de imagens, né? Então, para demonstrar a eficiência do algoritmo, a gente escolheu uma imagem atual e bem nítida para a gente demonstrar as intensidades dessas transformações, né, na imagem usando o processamento. Então vou passar a palavra para o Rafael, que ele vai falar mais sobre os fundamentos teóricos por trás do efeito sépia. Boa noite, eu sou Rafael e agora vou apresentar a teoria utilizada para aplicar o efeito sépia na imagem. O efeito sépia é um filtro muito utilizado em computação gráfica para simular o envelhecimento de fotografias. Ele procura reproduzir a aparência das imagens antigas, que normalmente têm tonalidade marrom amarelada devido aos processos químicos utilizados na revelação fotográfica. Diferentemente de um filtro em preto e branco, o sépia preserva informações de cor, mas modifica a intensidade dos tons para destacar as cores quentes e reduzir as cores frias. O resultado é uma imagem com um aspecto antigo e mais suave. Para produzir esse efeito, cada pixel da imagem é representado por três componentes: vermelho, verde e azul, conhecidos como sistema RGB. Em seguida, aplicamos uma transformação matemática que calcula novos valores para cada um desses canais. As equações são: o R novo igual a 0,393 vezes o vermelho, mais 0,769 vezes o verde, mais 0,189 vezes o azul. O G novo igual a 0,349 vezes o vermelho, mais 0,686 vezes o verde, mais 0,168 vezes o azul. E B novo igual a 0,272 vezes o vermelho, mais 0,534 vezes o verde, mais 0,131 vezes o azul. Essas fórmulas fazem uma combinação ponderada das cores originais. Como o verde recebe um peso maior e o azul um peso menor, a imagem perde parte dos tons frios e passa a destacar os tons quentes, produzindo a coloração típica do efeito sépia. Depois de calcular esses novos valores para todos os pixels da imagem, obtemos o resultado final com aparência envelhecida. Na sequência, será apresentada a implementação desse algoritmo. Bom, falar agora sobre a resolução da nossa problemática, que é o envelhecimento de imagens, né? Eu optei aqui por criar um script linear, isso para otimizar, porque se eu crio a solução para um problema e depois eu vou ter que reproduzir essa solução para ler outra imagem, se eu tiver digitado N linhas de código, eu vou ter que digitar todas as mesmas linhas de código de novo para obter o mesmo resultado em outra imagem. Então, para automatizar, eu optei por criar um script aqui. Aqui eu coloquei o nome do script, eu optei por usar a palavra age, que é envelhecimento em inglês. Aqui no cabeçalho coloquei o comando que vai ler a minha imagem, né? Aqui eu coloquei dois comandos, esse close all, que é para evitar que fique muitas janelas abertas toda vez que eu executar o programa. Então ela vai fechar alguma janela que tiver aberta para não acumular. O comando clear é para limpar o buffer de memória, para atualizar as variáveis ou alguma modificação que eu fizer no código toda vez que eu for rodar, né? Para toda vez que eu for executar o algoritmo, eu não ter que estar lendo a imagem novamente, né? E agora a questão aqui muito importante, que é a questão da leitura da imagem também. Eu resolvi fazer aqui um tratamento de exceção, porque às vezes você quer processar uma imagem, aí você baixa uma imagem da internet. Aí você quer uma imagem JPG. Lá diz que é uma imagem com extensão JPG. Mas quando você vai ver, é uma imagem PNG. Aí para evitar que você não fique modificando o algoritmo, eu já coloquei um tratamento de exceção, porque vai aceitar tanto uma como outra. Assim você coloca o nome correto na entrada do programa aqui, né? Sobre a separação dos canais RGB, eu vou explicar um pouco sobre a sintaxe desses comandos aqui. É porque uma imagem colorida digital, ela não é uma matriz plana. Ela acaba sendo uma matriz tridimensional. Então ela vai ter três dimensões, né? Ela vai possuir aqui as linhas, as colunas e o canal de cor, uma camada de cor aqui. Então quando eu boto esse comando aqui, quer dizer que quando eu vou isolar aqui os canais, fazer a separação, eu quero dizer que esse comando aqui vai pegar todas as linhas
e todas as colunas da imagem e isolar apenas o canal 1, que é o canal R, né? Do mesmo modo aqui para o canal G também, vai pegar as linhas, colunas e isolar o canal 2, que é o canal R. E o canal Blue exatamente do mesmo jeito. Esse double aqui foi adicionado para melhorar a questão dos cálculos matemáticos, né? Vai dar uma liberdade matemática na hora que o algoritmo for calcular. Porque por padrão o Octave trabalha com um padrão de 8 bits. Então quer dizer que vai ler só números de 0 a 255. E isso causaria perdas nos detalhes da imagem. Uma vez que ele ia ter que arredondar os números, já que ele trabalha só com números inteiros. Então por isso que foi adicionado o double, porque aí ele vai trabalhar com o padrão de 64 bits. Então ele vai ter mais liberdade para fazer os cálculos com números bem pequenos. Para a transformação matricial que vai gerar o efeito sépia, detalhar um pouco aqui a fórmula matemática que vai fazer essa conversão. Então, para efeitos didáticos, eu pedi para ele gerar uma imagem. Aqui estão os valores de entrada dos 3 canais da minha imagem, RGB, os valores reais. Aqui está a matriz que vai gerar o efeito sépia de saída, né? Para essa coluna 2, que é a coluna da cor verde, a gente percebe que ela tem um peso maior. A gente percebe que ela tem um percentual maior do que as outras cores, né? Aqui está a matriz de saída, já com o efeito sépia, depois de calculada a matriz de entrada com a matriz que vai gerar o efeito, que são as cores reais da minha imagem. Sobre essa função aqui, que foi implementada, a função min, foi implementada com o intuito de criar um teto, um limite, para que após os cálculos ela vai causar um estouro no limite da imagem. Aqui está o exemplo da função aqui. Para essa cor branca do céu brilhante aqui, esses são os valores de entrada. Depois de multiplicada por essa matriz, os valores iam ultrapassar aquele teto de 255. O que vai acontecer? O algoritmo vai converter esse valor acima de 255 para o valor limite, que é 255 mesmo, para evitar que cause um estouro no limite da imagem. Essa falar sobre a função cat, que ela vai concatenar a matriz bidimensional para a matriz tridimensional, já da nova matriz, né, com o efeito sépia aplicado. Então ela vai converter de volta para o padrão de 8 bits, padrão uint8. Aqui está a parte do script que vai exibir os resultados visuais que foram gerados pelo algoritmo. Aqui ele vai gerar uma figura 1, vai mostrar a imagem original. A figura 2, que vai mostrar a imagem já tratada, a imagem envelhecida. A figura 3, ela vai mostrar os histogramas. Eu usei o comando aqui subplot para plotar 2 histogramas numa mesma imagem. Vai ser dividido em 2 colunas a janela da imagem, para que sejam mostrados 2 histogramas lado a lado. Esse último comando inWrite, ele vai gerar uma imagem, vai gerar a imagem tratada e vai salvar ela dentro da pasta do meu projeto, a imagem já tratada, mantendo as mesmas dimensões da imagem original. Vou executar o código para mostrar funcionando. Aqui está a imagem gerada na figura 1, que é a minha imagem original. A imagem gerada na figura 2, que é a minha imagem tratada, imagem com efeito de envelhecimento. Na figura 3 são os histogramas que foram gerados. O histograma do lado esquerdo para a imagem original, o histograma do lado direito para a imagem tratada, a imagem com efeito de envelhecimento. Analisar aqui rapidinho esses 2 histogramas, a gente percebe que ambas as imagens elas apresentam um pico na região aqui do 255, que reflete a área de céu nublado e a alta luminosidade presente na foto. Mas, no entanto, o histograma da imagem envelhecida fica nítido um deslocamento e um reagrupamento das frequências dos tons médios, aqui mais para o lado direito. Isso aconteceu pelo ganho multiplicativo da fórmula matemática que foi aplicada, que levou a intensidade dos pixels para simular um aspecto amarelado, envelhecido, né? Mostrar aqui as imagens dentro da pasta também. Aqui está a minha imagem original, que eu escolhi para trabalhar nesse projeto. E aqui está a imagem envelhecida, com tudo que foi explicado no decorrer do vídeo, né?
Os detalhes aqui estão na imagem tratada. Com isso, a gente conclui que essas transformações de intensidade que foram demonstradas e aplicadas aqui nesse exemplo, elas são ferramentas poderosas na manipulação e no tratamento de imagens e mídias digitais.